Olá, alunos e amigos. Vamos para mais uma aula acerca de amplificadores operacionais. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os modos de operação do amplificador operacional em termos de realimentação. Então, o OnePop ele trabalha basicamente em três modos, sem realimentação, com realimentação positiva e com realimentação negativa. No OnePop não realimentado, sem realimentação, nós também chamamos de operação em malha aberta. Nesse caso, nós temos o ganho do OnePop estipulado pelo fabricante. Ou seja, o projetista ele não tem controle sobre o ganho desse amplificador. Esse tipo de operação ele é muito utilizado em circuitos comparadores. Mais à frente nós vamos estudar um pouco mais sobre esse tipo de circuitos. Outra configuração é o OnePop com realimentação positiva. Aqui nós temos uma figura ilustrativa em que a saída é ligada à entrada, da entrada não inversora do OnePop, através de um resistor, que aqui é denominado RF, ou resistor de feedback. RF de feedback ou de realimentação. Certo? Esse tipo de configuração, realimentação positiva, ele apresenta um inconveniente, ele conduz o circuito à instabilidade. Então, se nós queremos trabalhar com circuitos estáveis, nós não vamos utilizar essa realimentação positiva. No entanto, ele tem uma aplicação prática. Ele é utilizado em circuitos osciladores. E o OnePop com realimentação negativa é a configuração mais utilizada e mais útil, e que nós vamos mais estudar. A saída do OnePop é ligada à entrada inversora, a entrada que é representada pelo sinal negativo através do resistor de realimentação. Portanto, a gente chama de realimentação negativa. Esse é o modo de operação mais importante em circuitos envolvendo OnePops. Algumas vantagens interessantes é que o ganho em malha fechada ele pode ser controlado através do circuito de realimentação negativa, ou seja, o projetista ele tem controle sobre o ganho do circuito. Não só sobre o ganho, mas também sobre, nós vamos ver mais adiante, sobre a banda passante, ou largura de banda do circuito. Então, a realimentação negativa permite que você, que está projetando seu circuito, especifique o ganho que você quer e a largura de banda desse circuito. Então, as aplicações de OnePop com realimentação negativa são inúmeras. E nós vamos estudar essas aplicações mais adiante. Pode ser utilizado como amplificador não inversor, amplificador inversor, somador, para projeto de circuitos, amplificadores diferenciais, certo? Diferenciador, integrador, filtros ativos e assim por diante. O importante parâmetro relacionado a amplificadores operacionais é a saturação desse amplificador. Quando o OnePop está trabalhando em um dos três modos de operação, realimentado positivamente ou negativamente, ou sem realimentação, e ele atingindo a saída um nível de tensão fixo, da qual, a partir dali, ele não amplifica mais, então nós dizemos que o OnePop atingiu a saturação. E, na prática, o nível de saturação ele é bem próximo do valor de mais ou menos VCC. Esse mais ou menos VCC seria as entradas de alimentação, alimentação simétrica do OnePop, certo? Pelos pinos 4 e 7. Por exemplo, se nós alimentarmos o OnePop com mais ou menos 15 volts, a saída ela vai atingir uma saturação positiva de mais ou menos cerca de 13,5 volts. Então, irá saturar positivamente em mais 13,5 e negativamente em menos 13,5 volts. Aqui nós temos um exemplo, uma ilustração, um gráfico que mostra isso. Então, aqui temos a saída, VO em volts, em função da entrada, VI, entrada diferencial. Então, nós percebemos que entre menos 13,5 e mais 13,5, essa faixa aqui, na entrada, nós podemos aplicar na entrada, entre esses limites, ele tem um comportamento linear. Então, ele vai amplificar linearmente.
No entanto, se você aplicar na saída, ou melhor, na entrada do ANPOP, o valor superior a 13,5 ou inferior a menos 13,5, não vai acontecer nada, não vai amplificar mais, ele vai saturar. Isso resulta, na prática, em corte, né, do sinal. Aqui, por exemplo, na saída nós vemos aqui nessa figura que a entrada é essa senoide aqui, certo? E na saída nós vamos ter a saída, ela vai estar ceifada, né? Quando ele atinge o limite de saturação, ele ceifa. Então, o sinal de saída ele fica distorcido, certo? Então, essa que é a consequência de você ultrapassar o limite de saturação do ANPOP. Vamos falar agora sobre banda passante. Banda passante ou largura de banda, largura de faixa. É tudo a mesma coisa. Então, em condições ideais, nós já vimos que o ANPOP, em malha aberta, sem realimentação, ele apresenta um ganho infinito. E esse ganho, ele idealmente deve se manter constante, infinitamente constante, em todas as faixas de frequências. No entanto, em ANPOPs reais, não é isso que acontece. O ganho ele é finito e também ele decresce com o aumento da frequência. Então, em geral, o que acontece? Os ANPOPs são projetados para ter uma taxa de decaimento constante em função da frequência, em torno de menos 20 dB por década. Vamos ver o gráfico que facilita. Então, aqui nós temos um gráfico de um ANPOP. Isso aqui é o ganho em malha aberta, sem realimentação. Então, ele tem aqui o ganho, aqui, representado aqui nesse gráfico por AO, em torno de 100 dB. Só que esse ganho ele não se mantém infinitamente para todas as frequências. Ele tem um decaimento a partir de um determinado ponto, que a gente chama de frequência de corte. Aqui está representado por FB, mas em textos em português, vamos ver mais esse termo em FC, frequência de corte. Então aqui em torno de 10 Hz ele já sofre uma queda de 3 dB. A partir daqui, ele começa a decair em função do aumento da frequência. Só que esse decaimento é constante, em torno de 20 dB por década, até atingir o ganho unitário, que em dB é 0, né? 0 dB é 1, né? Igual a 1. Então, aqui esse ganho unitário, quando o ganho atinge 1 ou 0 dB, ele é chamado de ganho unitário, frequência de ganho unitário, que é representado nesse gráfico por FT. Certo? É um importante parâmetro de um amplificador operacional essa frequência de ganho unitário. Vamos ver mais adiante. Agora, por quê? Então, aqui é outro gráfico também, que mostra a mesma coisa, só que em vez de usar dB, ele usa a escala linear mesmo. Então, aqui nós temos o ganho do amplificador em malha aberta. Então, quando ele chega na frequência de corte, a frequência de corte é quando o ganho cai em 3 dB, né, que linearmente, né, em linear, a gente representa 0,707, ou 70,7% do ganho. Então, a partir daqui, ele decai 20 dB por década, até atingir o ganho 1. Então, essa frequência que a gente utiliza o FT, nesse gráfico aqui está se utilizando F1, essa é a frequência de ganho unitário. Então, toda essa faixa aqui, de 0 até F1 ou FT, é chamada largura de banda de ganho unitário. Ok? Então, uma importante característica que nós vimos no início da aula é que em malha fechada, certo? Nós podemos controlar o ganho. Nós vamos ver já já isso. Então, em malha fechada, o ganho DC do amplificador é reduzido. Mas, por outro lado, sua banda passante ela é ampliada. Então, quando nós realimentamos um ANPOP negativamente, a gente pode estipular o ganho e a largura de faixa desse ANPOP através dessa equação aqui, essa equação PGD, que é produto, né, ganho versus largura de banda, ou produto ganho versus banda passante, ela é dada por AVF, que é o ganho de malha fechada, vezes a banda passante, ou a largura de banda.
Isso aqui tem que ser igual ao FT, que é a frequência de ganho unitário. Essa frequência de ganho unitário, né, quando aquela faixa de frequências que o amplificador ele apresenta o ganho igual a 1 ou a 0 dB, é dada pelo fabricante. Então você vai escolher um amplificador operacional que atenda às suas necessidades de ganho em malha fechada e a largura de banda que você quer que aquele ganho ocorra. Então nós temos um gráfico aqui que mostra isso. Então temos aqui, ó, essa linha azul é o ganho em malha aberta. Ganho em malha aberta, nós temos uma frequência de corte bem aqui, ó. Então o ganho é bem alto, no entanto a largura de banda é bem pequena. Se você quiser aumentar a largura de banda do seu circuito, você tem que diminuir o ganho e aplicar realimentação negativa. Então você aplicou realimentação negativa, o ganho ele cai bastante, no entanto você ganha em largura de banda. E assim por diante. Você quer aumentar a largura de banda, você diminui ainda mais o ganho, você tem uma largura de banda bem maior. Aqui são os pontos de 3 dB, né? Que definem a largura de banda. A largura de banda ela vai a faixa de frequência na qual o ganho permanece constante e tem uma queda de 3 dB. Então, nesse ponto em que cai 3 dB, você define a sua largura de banda. Então, veja que aqui, essa curva roxa, nós temos um ganho bem menor em relação às demais. Porém, essa largura de banda é bem maior. A partir aqui, da frequência de corte, né, ele decai, tem um decaimento constante de 20 dB por década. Esse decaimento ele acompanha, né, as demais curvas. Então, essa fórmula aqui é que define o ganho que você quer e a largura de banda. Ela tem que respeitar o quê? Esse produto aqui tem que ser igual a FT, que é a frequência de ganho unitário. Okay? Vamos ver um exemplo aqui, real. Então, aqui nós temos essa curva em malha aberta, essa curva aqui. Vemos que a VO, né, que é o ganho em malha aberta, ele chega a 110 dB. Um ganho altíssimo. No entanto, a largura de banda é só isso aqui. BW é só essa faixa aqui, que é em torno de 5 Hz, 5 a 6 Hz somente. No entanto, se você quer uma largura de banda maior, você tem que diminuir o ganho aplicando realimentação negativa. Veja que a frequência de ganho unitário desse amplificador aqui, tá, é de 1 MHz. FT é igual a 1 MHz. Veja que nesse ponto B aqui é a frequência de 1 MHz e o ganho é igual a 0 dB, que equivale a 1. Então, você tem que ter essa relação de compromisso, né? O produto ganho versus banda passante é o seu ganho em malha fechada, realimentado negativamente, vezes a largura de banda. Isso aqui tem que ser igual a FT. Nesse caso, o FT é 1 MHz. E esse ganho aqui, observe que é 20 dB. Né? Transformando para linear dá 10. Então, um ganho de 10 ou de 20 dB. Então, veja que a largura de banda desse circuito é 1 MHz dividido por 10 dá 100 kHz. Exatamente aqui a largura de faixa que você observa aqui, 100 kHz, está vendo? Você tem toda essa faixa. Você garante que esse amplificador, seu circuito, com realimentação negativa ou malha fechada, ele vai ter um ganho 10, mas em toda essa faixa de frequência de 100 kHz. Ok? Então, observando aqui mais de perto, nós vemos então que você reduziu substancialmente o ganho, mas você ganhou em largura de banda ou banda passante. Muito obrigado pela atenção, né? E até a próxima aula.